Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também através da TV Câmara. Nós ontem tivemos duas reuniões muito importantes na questão de segurança, que eu acredito que depois a vereadora Paula vai abordar esse assunto, então nós vamos deixar para depois. Eu apenas quero tocar num assunto sem estabelecer nenhuma crítica, mas sim um alerta no sentido de que essas modificações que foram feitas aqui no acesso da Prefeitura, vereador Chico Guerra, elas talvez careçam alguns ajustes. Por exemplo, Alfredo Chaves, eu entendo que ela deveria ser mantida mão dupla, ali aquele trecho da saída, e não ter invertido, inclusive, da Dom José Baré até a Tronca, dando um escoamento para evitar a sobrecarga na 18 do Forte. Mas isso é uma questão para se ver. Também deixamos uma sugestão que a entrada pela Dom José Baré seja exclusiva para veículos oficiais, quem sabe, e usar um acesso que tem lá no antigo, onde era a Codeca uma vez, que é aquele estacionamento maior, já tem um acesso pronto, só tem uma corrente aí, e é o estacionamento maior, já iria lotando aquele estacionamento grande e depois faria a saída onde foi colocada a saída hoje. Eu acho que ali a saída está correta, sair ali naquele espaço melhor. Então, fica essas duas sugestões, porque Alfredo Chaves, não permitindo ingressar quem vem pela 18 do Forte, já é uma coisa interessante, para não sobrecarregar essa via. Mas manter ela mão única agora vai jogar todo um trânsito para lá, que tem muita gente que mora no Cristo Redentor, no Cristo Operário, no Rio Branco, no Esplanada, etc., etc., que poderia já sair no sentido contrário. E o acesso aí aonde ele está hoje, para todos os veículos, ele vai criar um problema nos horários de pico, porque a pessoa tem que vir, ingressar na Dom José Baré, ultrapassar para a segunda faixa, para depois acessar a entrada da Prefeitura numa via que está sempre lotada, com estacionamento dos dois lados, e com pouca válvula de escape. Vai depender muito da cortesia dos motoristas. Então, fica ali uma sugestão. É um começo, é uma mudança. Toda mudança a gente tem que dar um tempo para fazer os ajustes, e não somos contra a mudança e a inovação. Apenas deixar esse alerta como contribuição. Eu espero que os técnicos estão atentos a isso e vão observar nos próximos dias. Mas o que eu quero voltar e contribuir no assunto, vereador Kiko e vereador Eloy, é a questão do transporte justamente interurbano, esse transporte que vem do interior. E eu até faço uma provocação, vereador Eloy, o senhor que é da SEDUT, que a gente englobe, convoque as forças representativas da cidade, sindicato, as empresas, a UAB, a Câmara de Vereadores, e se inicia uma discussão aqui como um todo no transporte. Já que o Executivo não toma essa iniciativa, a Câmara de Vereadores tem essa prerrogativa, tem essa legitimidade para criar critérios aonde se possa contemplar o interesse tanto das empresas prestadoras de serviço, porque senão elas vão abandonar e não vai ter outros interessados, dessa forma que está aí, e também não deixar os idosos na mão. E também olhar a questão da passagem urbana, que nos preocupa muito, porque é uma questão que está se arrastando, e cada mês que passa, o município de Caxias do Sul está acumulando um passivo aí da ordem de 2 milhões. Alguém vai pagar a conta, e quem paga sempre? O contribuinte, o bolso de quem está nos assistindo, nós, o contribuinte, o cidadão caxiense, vai pagar essa conta e vai pagá-la pesada. Então, quem sabe, nós comecemos uma discussão aqui interna na Câmara de Vereadores, com as entidades representativas, criando uma proposta inicial para depois, então, marcar uma audiência pública, ouvir a sociedade, porque senão virão N sugestões. O ser humano sempre é um pouco resistente a mudanças, mas eu acho que chegou o momento de se fazer uma boa discussão, até porque muitas dessas gratuidades que estão aí, elas carecem hoje, talvez, de se estabelecer critérios mais justos, que atendam a todos os lados,
E essas leis, elas foram, a grande maioria delas, criadas por este parlamento. Então, acho que cabe também a nós abrir essa discussão. Eu entendo que o prefeito perdeu uma oportunidade de ouro quando ele corretamente não autorizou o aumento. Nisso nós não discutimos, nós estamos a favor de não aumentar, porque quanto mais tu aumenta a passagem, menos pessoas usam. O transporte começa a ficar inacessível, ele fica caro, mas tinha espaço para se buscar um ajuste, mantendo a passagem, sem criar esse confronto, esse atrito, que seguramente vai demandar numa ação judicial e que o município está aí acumulando um passivo sem necessidade, sem necessidade. E não tenham dúvida que o Tribunal de Contas vai apontar isso e o gestor vai responder por isso. O Tribunal de Contas é muito rigoroso nessas questões, porque, afinal de contas, está muito claro que nós estamos provocando um passivo. Mas, já que não há essa movimentação do outro lado do passo, o vereador Eloy e o vereador Kiko, que fazem parte das duas comissões, nós deixamos essa provocação para a gente começar uma discussão aqui, na Câmara, estender ela depois para a sociedade e, quem sabe, oferecer, então, para o Executivo alguma alternativa, porque nós não queremos que a administração vá mal. Nós não queremos, ninguém quer isso. Agora, também não podemos fazer vistas grossas para um problema que é sério, que é um endividamento, uma ação judicial pelo descumprimento de cláusulas contratuais, onde poderia se buscar outras formas para solucionar esse problema. Seu à parte, vereador Kiko. Obrigado, vereador. Também tem a regulamentação também da concessão dos 5 anos também dos ônibus, que isso aí é do município, né? Certo. Que pode ser revista e passar para 6 anos, que seja, né? Aonde hoje, pelos cálculos, de 3,40 baixaria para 3,20, então também tem que vir. Mas, como o senhor disse, tem que fazer uma discussão ampla para que não chegue ali um projeto da Câmara e seja barrado e fique nós, vereadores, como vilão da história, que estamos contra o povo. Então, vamos ter que nos unirmos forças e que vá para o prefeito uma coisa bem mais encorpada, né, que onde ele possa acatar essa decisão da comunidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko. Não, quando se abre para a comunidade participar, quando se faz uma discussão franca, isenta de questões políticas, de paixões política partidária, a gente vai chegar a um consenso. O que não pode é esse silêncio, essa falta de diálogo e a situação se arrastando, criando um verdadeiro conflito. Nós sabemos que a coisa está quieta, mas existem questões judiciais, a questão ela está judicializada. E a questão do transporte interurbano, então, nem se fala. Nós não queremos o prejuízo do cidadão, mas eu acho que é um setor que precisa de critérios. Senão amanhã depois vai ficar só no papel. Hoje, falando com as pessoas que utilizam o ônibus, muitos deles se sentem constrangidos porque tem dias que ninguém paga a passagem. Mas alguém tem que pagar, porque a empresa está prestando serviço. Então, nós precisamos encontrar formas para subsidiar, ou enfim. Não estava essas questões não estavam previstas. Então, tem que se buscar uma discussão, essa provocação que nós queremos deixar, no sentido da gente poder avançar e estabelecer esse diálogo. É um diálogo demorado, não é fácil, mas eu acho que ele é necessário e está aí, mais uma vez, a oportunidade desse legislativo cumprir um papel importante, já que o diálogo da outra parte ele está muito restrito. Então, nós, de novo, Poder Legislativo, não vamos nos furtar dessa nossa responsabilidade, porque o povo espera isso de nós e nós temos essa obrigação. É isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado.